Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Essa é a aula número 5 do conteúdo de Sistemas de Forças. É a última aula desse conteúdo. Nessa aula nós vamos falar de momentos e binários em 3 dimensões. Mas antes disso a gente precisa falar um pouquinho de produto vetorial, tá? A gente já viu o produto escalar, que é uma das formas de multiplicar dois vetores, agora vamos ver a outra forma, que é o produto vetorial. E o produto vetorial vai estar relacionado com rotações e também vai estar relacionado com áreas, né, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, no produto escalar, a gente lembra que a gente multiplica dois vetores e o resultado é um escalar. Já no produto vetorial, como o nome já sugere, a gente vai multiplicar dois vetores e o produto desses dois vetores vai ser um outro vetor, tá? Então, nós estamos mostrando aqui o símbolo para o produto vetorial é o x, tá? Então, nós temos dois vetores, um vetor P e um vetor Q, formando um ângulo θ entre eles, tá? A gente vê que a gente define o produto vetorial P vetor Q como esse vetor aqui, tá? Como esse vetor, tá certo? Como é um vetor, a gente tem uma magnitude, certo? Que a magnitude do produto vetorial é igual a isso aqui, módulo do vetor P vezes o módulo do vetor Q vezes o seno do ângulo entre eles, tá? Então, com isso, a gente já vê que se os dois vetores forem paralelos, o seno do ângulo, né, o ângulo entre eles é zero e o seno é zero. Então, o produto vetorial de dois vetores paralelos vai ser zero, tá? A direção do vetor produto vetorial é perpendicular ao plano definido por P e Q. Quaisquer dois vetores não colineares definem um plano. E o produto vetorial desses dois vetores vai estar na direção perpendicular a este plano. Como nós estamos vendo aqui, o plano definido por PQ, está aqui os ângulos de 90 graus, e o vetor P, vetor Q, está na direção perpendicular ao plano. E o sentido é a regra da mão direita, como a gente já falou, né? Então, se eu fizer a regra da mão direita de P para Q, né? Quando eu botar a minha mão em P e fechar em cima de Q, o polegar vai estar apontando nesse sentido aqui. Então, P vetor Q é esse vetor apontado aqui para cima do plano, já o Q vetor P vai ser esse vetor apontado para baixo aqui no plano, tá? Mesma direção, sentidos contrários. Então, com isso a gente já vê que o produto vetorial não é comutativo. Q vetor P é igual a menos P vetor Q. Então, cuidado, não pode trocar, certo, os dois termos do produto vetorial. Ao contrário do produto escalar, que a gente viu que era comutativo, tá? Porém, o produto vetorial ele é distributivo, do mesmo jeito que o produto escalar também é distributivo, tá? Então, essas são duas propriedades importantes do produto vetorial. Bom, se a gente quiser escrever as componentes do vetor produto vetorial, se a gente tiver as componentes dos dois vetores P e Q, a gente pode fazer, certo? De duas formas. Pode fazer esse determinante, montar esse determinante e resolver esse determinante, tá? E esse determinante, a gente faz assim, a gente pega aqui na primeira linha, põe os vetores de JK, na segunda linha as componentes de P e na terceira linha as componentes de Q. E aí você resolve o seu produto vetorial, ou você resolve o seu determinante usando a técnica que você preferir. E a outra forma é simplesmente você pegar, escrever o vetor P e o vetor Q em termos das suas componentes e fazer o produto vetorial entre eles. Qualquer uma das duas opções, você vai obter esta expressão para o produto vetorial, tá? Então, a componente x do produto vetorial é igual a PYQZ menos PZQY. Ou seja, observe que a componente x de P e de Q, elas não entram na definição da componente x do produto vetorial entre eles. O mesmo vale para as componentes y e z. Tá? Bom, e os vetores de base, I e JK, como que é o produto vetorial entre eles? Bom, como I é paralelo a I, J é paralelo a J e K é paralelo a K, o produto vetorial I vetor I, J vetor J e K vetor K é zero. Sem problema nenhum. E o produto vetorial de I com J? Bom,
módulo de I é 1, módulo de J é 1, o ângulo entre eles é 90 graus, sendo 90 graus é 1. Então, I vetor J tem módulo 1, certo? E, pela regra da mão direita, a direção e sentido do produto vetorial de I com J é exatamente o vetor K. Tá? Então, I vetor J é igual a K. Do mesmo jeito, I vetor J é igual a K. J vetor K é igual a I. E K vetor I é igual a J. É cíclico, tá? É cíclico. Então, com isso, a gente define a dexteridade do sistema de referência. Se o I está para cá, o J está para cá perpendicular ao I, o K é perpendicular ao plano formado por I e J e necessariamente está nesse sentido para obedecer à regra da mão direita. Se você inverter o K e colocar o K apontado para baixo, você não está obedecendo a regra da mão direita, você na verdade vai ter o menos K. Então, se você fizer o produto vetorial girando aqui no sentido horário, a gente vai ter sinais negativos, né? K vetor J é igual a menos I, J vetor I é igual a menos K e I vetor K é igual a menos J. Certo? Então, quando a gente olha para cá, a gente já entende essa segunda forma de escrever o produto vetorial, né? Ó, se eu pegar o I vetor I vai dar 0, J vetor J vai dar 0 e K vetor K vai dar 0. Já o I vetor J dá igual a K. Então, Px QY é na direção K. J vetor I é menos K. Então, Py QX está na direção menos K. Então, se eu juntar os dois termos que estão na direção K, eu obtenho Px QY menos Py QX. Tá? E o mesmo vai valer para as direções I e J, tá certo? E a última coisa que eu falei é que produto vetorial está relacionado com área, né? Então vamos ver o que é isso. O módulo do produto vetorial é o quê? PQ seno de θ é a área do paralelogramo definido por P e Q. Então se a gente olhar para cá, P e Q, eles definem esse paralelogramo aqui, né? Completei essa linha é paralela a essa e essa é paralela a essa. A área desse paralelogramo é igual a PQ seno de θ. Vamos ver se é mesmo. Então, o que é Q seno de θ? Q seno de θ é a projeção do vetor Q na direção perpendicular ao vetor P, né? Então, ó, Q, está aqui o θ, Q cosseno de θ é para cá, né? Projeção de Q em P, que é o produto escalar. Já Q seno de θ é projeção na direção perpendicular a P. Tá? Então, se a gente olha para cá, a gente vê que P multiplicado por Q seno θ, a gente tem a área deste retângulo, né? A área desse retângulo. Aqui é Q seno θ e aqui é P. Nós temos a área desse retângulo, tá? Se a gente observar, a área desse triângulo aqui, ó, que está achurado, ela é igual à área desse triângulo aqui, ó. É igualzinho. Então, se eu cortar esse triângulo e transferir para cá, eu vou obter, certo? A mesma área. Essa área que está aqui do paralelogramo é igual à área do retângulo, tá? Então, com isso, a gente vê que, de fato, a área do paralelogramo é igual a PQ seno de θ, tá? Então, vamos falar agora de momentos em 3 dimensões. Então, ó, nós temos aqui uma situação, nós temos um objeto, tá? Um corpo qualquer tridimensional, uma força F sendo aplicada ao longo dessa linha de atuação, e essa força F vai gerar uma rotação em torno do eixo O aqui, tá? Em torno do eixo O, e essa rotação ela é representada por esse momento M0, que é o momento da força F com relação ao eixo que passa aqui pelo ponto O, tá? Então, assim, a gente vê aqui uma projeção mais simples, né? A gente está vendo aqui a força F aplicada, tá? E o R que está aqui é o vetor que localiza o ponto de aplicação da força, ou qualquer ponto de aplicação da força ao longo da linha de aplicação dela, né? Com relação ao eixo O. Então, aqui nessa figurinha ele colocou todo mundo partindo aqui do O para a gente ver que o ângulo alfa é o ângulo que faz entre R e F, tá? Então, pela definição do momento, a gente viu que o momento é R vetor F, a gente pode, né, usar o que a gente já aprendeu sobre produto vetorial para colocar
escrever as componentes do vetor momento em termos das componentes do vetor R e do vetor F, tá? Então, olhando para isso aqui, a gente vai ver que o vetor momento é igual a, certo? RYFZ menos RZFY na direção I e por aí vai, tá certo? Então, a gente tem dessa forma a representação das três componentes x, y, z do momento da força F com relação ao eixo que passa pelo ponto O, tá? Bom, o módulo, a gente viu, né? O módulo do momento, ele é módulo de R, módulo de F e o seno do ângulo entre eles, que é alfa, né? Que é igual a F vezes D, né? Sendo D o braço de alavanca, que é nada mais nada menos do que a projeção, certo? Do vetor R, que está aqui, né? Na direção perpendicular à linha de atuação da força. Então, R seno de alfa é igual a D, tá? E essas componentes mx, né, que está aqui, my e mz, o que é que elas significam? Tá? Então, mx, ryfz menos rzfy. O mx, certo, é o módulo do momento da força F em torno do eixo x. Então, essa força F vai gerar uma rotação complexa desse objeto. Essa rotação pode ser decomposta em uma rotação em torno de x, em torno de y e uma rotação em torno de z. A composição dessas três rotações vai me dar uma rotação complexa, certo? Representada por esse vetor m0. A componente mx do vetor é simplesmente a rotação desse objeto em torno do eixo x, ó, em torno do eixo x, que está aqui. Então, a rotação desse objeto em torno do eixo x ela é causada pela força F. Se a gente pegar a força F aqui e decompor nas suas componentes Fx, Fy e Fz, a gente vai ver que o Fx ele é paralelo ao x, né? Então, como ele é paralelo ao x, ele não vai gerar rotação em torno do eixo x. Mas o Fy e o Fz vão gerar rotação em torno do eixo x. A rotação que o Fz vai gerar em torno do eixo x é Fz multiplicado pelo braço de alavanca, que é essa distância daqui para cá, que é o Ry, né? Que é a coordenada Ry. Né? Tá aqui o vetor R, a coordenada Ry. Então, Fz multiplicado por Ry me dá uma rotação no sentido anti-horário em torno do eixo x. Rotação no sentido anti-horário, a gente usa o sinal positivo. Então, está aqui RYFZ gerando uma rotação no sentido horário, no sentido anti-horário, um momento positivo. Já a força Fy que está aqui, ela também vai gerar um momento em torno do eixo x, tá? Vai gerar um momento em torno do eixo x. E o braço de alavanca dessa força Fy é exatamente a componente z do vetor R, tá? Então, Fy multiplicado por Rz vai me dar uma rotação em torno de x no sentido horário. Como é no sentido horário, o momento ele é negativo, tá? Então, usando o teorema de Varignon, o momento mx é igual à soma dos momentos, tá? O momento da soma é igual à soma dos momentos. Então, a soma do momento da força Fz com a força Fy, levando em consideração os sinais, tá? Então, o momento mx é igual a RYFZ menos RZFY. E o mesmo vale para o my e o mz, você segue o mesmo raciocínio, tá? Então, com isso, realmente a gente confirma que as três componentes do momento em torno de x, y, z, de fato, são esses valores que estão aqui, tá? E a gente falou de teorema de Varignon, em três dimensões também funciona, né? O teorema de dos momentos também, né? Onde a gente diz que o momento da soma é igual à soma dos momentos, tá? Então, nós temos três forças aqui quaisquer, podia ser n forças, a resultante dessas forças é a soma de todas elas, e o momento da força resultante é R, o vetor que localiza o ponto de aplicação da força com relação ao centro de momentos, vetor força resultante. Como a força resultante é o somatório de F, então o momento em torno de zero é igual a R vetor somatório de F. Tá? Mas esse momento também é o momento de F1 mais momento de F2, momento de F3, que também é o somatório dos momentos de todas as forças. Tá? Então, a gente cai naquilo que a gente já discutiu. Pelo teorema de Varignon, o momento da soma é igual à soma dos momentos. Então, vamos ver aqui um exemplo
como calcular o momento de uma força usando a notação tridimensional vetorial. Tá? Então nós temos aqui um tensionador, tá? Tem uma cordinha aqui, né, amarrada, um cabo amarrado em B e amarrado em A, todas as dimensões do problema estão colocadas aqui. Ele é apertado até que a força trativa no cabo AB seja de 2,4 newtons. Tá? Então o que é que ele pede? Que a gente determine o vetor momento da força atuando no ponto O com relação no ponto A com relação ao ponto O. Então ele quer que a gente determine o momento, mas o vetor momento. Então não é só o módulo, a gente tem que determinar o vetor momento. E aí, uma vez tendo o vetor momento, a gente tem que determinar o módulo dele, tá? Então, vamos ver como é que a gente vai resolver. A gente quer, né, saber qual é o vetor, qual é o momento da força T com relação ao ponto O, tá? Então, para isso, a gente precisa escrever a força T como um vetor. E a gente já viu como é que a gente faz isso, né? Qualquer vetor pode ser escrito como seu módulo, que é 2,4 newtons, multiplicado por um vetor unitário que define sua direção e sentido. Nesse caso, é um vetor unitário na direção AB, tá? E como é que a gente escreve um vetor unitário qualquer? A gente escreve esse vetor unitário como um vetor na sua direção dividido pelo módulo desse vetor. Como a gente tem as coordenadas de A e de B, é só a gente tirar aqui do diagrama, tá? A gente sabe, né, determinar as coordenadas de A e B. Tendo as coordenadas de A e de B, que estão ao longo da linha de atuação da força, a gente pode calcular esse vetor unitário de forma muito simples, né? Ele é igual a xb menos xa na direção I, mais yb menos ya na direção j, mais zb menos za na direção k, dividido pelo módulo do vetor, tá? Então, usando aqui as coordenadas, a gente tem esse vetor unitário, multiplica pelo módulo de t, a gente obtém, certo? O vetor tração aplicada no ponto O com as suas 3 coordenadas, tá certo? Bom, com isso agora a gente precisa determinar o momento de t com relação a O. Para isso, nós vamos precisar, certo? Vamos usar a expressão para o momento, ROA, que é o vetor R que sai de O e vai até A, vetor T, tá? O vetor ROA é esse vetor aqui, tá? Esse vetor aqui. A gente vai poder escrever esse vetor tranquilamente, porque a gente sabe as coordenadas de A e as coordenadas de O que estão aqui. Então, o vetor ROA é 1,6i mais 2k, produto vetorial com o vetor t que a gente acabou de obter, tá? E aí, aqui você tem duas opções. Você pode usar o determinante, ou então você pode ir direto, né? I vetor i dá igual a 0, I vetor j dá igual a k, I vetor k dá igual a menos j, k vetor i dá j e por aí vai. Com isso, a gente obtém, certo? O vetor momento da força T com relação ao ponto O, tá? E tem essas 3 componentes aqui. A gente vê que a componente mx ela é negativa, né? É menos 2,74, ou seja, o momento gerado em torno do eixo x, ele é horário. De fato, se a gente olhar o vetor t aqui, ele vai gerar um momento horário em torno de x. Já as componentes y e z, elas são positivas, então os momentos gerados em torno de y e de z são momentos anti-horários, né? Então, de fato, o z vai gerar um momento anti-horário em torno do y, né? O t, perdão, vai girar um momento anti-horário em torno do y e também vai gerar um momento anti-horário em torno do z, tá? Então, isso a gente faz uma pequena checagem no nosso resultado. E o módulo desse vetor é só pegar os quadrados, somar, tirar a raiz quadrada e a gente obtém esse valor de 5,62 kN vezes metro. Bom, então vamos agora falar de binários em 3 dimensões. A gente tem aqui o nosso objeto tridimensional. Nós temos um binário, uma força F e uma força menos F, que são antiparalelas e não colineares e de mesmo módulo, né? E agindo aqui, a gente tem que calcular, né, o momento dessas duas forças, é o que a gente chama de binário, tá? Então, como é que nós vamos calcular o momento dessas duas forças? Nós vamos precisar do RA, que é o vetor que localiza um ponto de aplicação
da força F, quer dizer, qualquer ponto ao longo da linha de aplicação da força F com relação ao ponto O, e o RB, que localiza qualquer ponto na linha de atuação da força menos F com relação ao ponto O. A gente observar aqui, a gente já vê que esse vetor R que eu estou colocando aqui, ele é RA menos RB, né? Dá para ver aqui pela geometria do problema que o vetor que localiza o ponto A com relação ao ponto B é simplesmente RA menos RB. Então, qual é que é o momento do binário? O momento do binário vai ser o momento da força R, que é RA vetor F, e mais o momento da força menos F, que é RB vetor menos F. Então eu posso colocar aqui o F em evidência, o menos vem para cá e eu fico que o momento do binário é RA menos RB vetor F. Como RA menos RB é igual a R, nós podemos escrever que o momento do binário é simplesmente R vetor F, tá? Observe que o vetor M não depende de O, porque o vetor R aqui, ó, ele é um vetor que localiza a linha de atuação de uma força com relação à outra, não depende do O, tá? Então, com isso, o binário é um vetor livre. Nós já havíamos visto isso quando a gente falou de binários em 2 dimensões, e isso, obviamente, se aplica também em 3 dimensões, tá? Então, se você tiver vários binários, você pode simplesmente mover à vontade os binários, porque eles são vetores livres, tá? E aí você pode jogar todos os binários, colocar todos saindo do mesmo ponto e facilitar a sua soma, né? Então, está mostrando aqui um binário gerado pelas forças F1 e menos F1, que é no sentido assim, né? Nesse sentido perpendicular a essa parte de cima desse objeto, e o binário, né, gerado pela força F2 menos F2, que é esse aqui. Então, esse binário que está aqui mais esse que está aqui, a gente pode trazer os dois para esse ponto, somar esses dois e tem a soma do binário, o binário resultante M, né? O binário resultante M, ele é gerado por duas forças F menos F, dessa forma aqui, tá? Se você for depois olhar, você vai ver que F é nada mais, nada menos do que F1 mais F2, tá certo? E o sistema força binário também funciona em 3 dimensões. Tá? A gente tem um sistema onde tem uma força aplicada em A. Tá? Esse sistema é equivalente a esse, porque eu somei zero, né? Eu coloquei uma força F, uma força menos F, somei zero, então o efeito externo é o mesmo. Esse sistema é equivalente a esse. Aí eu observo que essa força e essa força, elas geram um binário, defino um vetor R que localiza uma linha de atuação com relação a outra linha de atuação, e o M igual a R vetor F é o binário dessas duas forças aqui. Tá? Então, eu posso substituir esse sistema por um sistema como esse, onde a força está aplicada em B, e esse binário aqui. Tá? Então, o sistema força binário também funciona para 3 dimensões. Eu posso substituir uma força em A por um sistema força binário em B. E posso fazer o contrário também. Posso substituir um sistema força binário em B por uma força em A também. Bom, então vamos agora a um exemplo, né, de sistema força binário. Nós temos aqui essa manivela com uma força de 400 newtons aplicada no ponto A. Tá? Então ele quer que a gente substitua essa força aplicada em A por um sistema força binário em O. Tá? E aí descrever o binário como um vetor M. Tá? Então lembrando, quando a gente diz substitua uma força em A por um sistema força binário em O, quem está aplicado em O é a força, porque o binário é um vetor livre. Tá? Então a gente precisa escrever uma força em O igual a força de 400 newtons mais um binário. Aí a gente usa, né, aquele mesmo truque. Né? Então eu tenho uma força F aqui de 400 newtons, eu vou, né, para poder mover a força F aplicada em A para O, eu vou somar com zero. Então eu vou aplicar um F e um menos F, somo com zero. Tá? Então não fiz nada no sistema, o sistema continua igual. E aí eu identifico que essas duas forças aqui, ó, essa força e essa força, formam um binário. E o momento desse binário é o quê? É R, o vetor que localiza o ponto A com relação ao ponto O, no caso aqui, né? Um vetor que localiza a linha de atuação dessa força com a linha de atuação dessa força, vetor F. Então o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso escrever esse R de forma vetorial e esse F de forma vetorial. Aí dá para fazer porque eu tenho as coordenadas, né? Eu tenho as coordenadas. Então o R, ele vai ser igual ao vetor OA, ele é 0,2
na direção J e 0,125 na direção K metros, né? Observe como ele está no plano YZ, ele não tem componente I, E a força F, ó, ela está na direção menos x, né? Ela está na direção menos x. Então o vetor F é simplesmente 400 vezes I na direção negativa, tá? Então o vetor F é igual a menos 400I newtons. Aí é só usar agora, certo? O produto vetorial, 0,2J mais 0,125K, vetor menos 400I, J, vetor I, me dá igual a menos K, com esse menos que está aqui dá mais, então dá 80K, e K, vetor I, dá mais J, mas como tem um menos, fica menos. Então, menos 50J mais 80K, quilonewtons vezes metro, tá? A gente vai observar aqui que essa força vai gerar um momento MY negativo, ou seja, horário com relação a Y, e um momento MZ positivo, ou seja, anti-horário com relação a Z, tá? Então ele vai girar com relação a Y no sentido horário e com relação a Z no sentido anti-horário, tá? E aí o meu sistema força binário fica dessa forma, né? A força de 400 newtons aplicada aqui e esse binário, né? Esse momento M, momento do binário M com essas componentes vetoriais que eu acabei de calcular, tá? Então com isso a gente encerra o conteúdo de sistemas de forças.